Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2021. Esse é o Today, o nosso encontro diário de segunda a sexta-feira. Já quero desejar um bom dia a Cris Lin, que está conosco, a Lindalva também, a Vilma Vieira, a Lúcia Safira, a Marta Correia, a Reginalda Lopes, Iva Amiga, quem mais está aqui conosco? A Carol Limão também conosco, Leide Cavalcante, Tia Neves, Aldeir 9, Ivonete conosco também. Quem mais está por aqui? A Ana Alicia Neves Buenos, Ardeliares, Andréa Moraes, que mais? A Rita ESB, legal. Beauty Mania Tatuapé, legal, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. É um grande prazer receber cada um de vocês por aqui. Bom, eu demorei um pouquinho para entrar, porque eu encontrei uma matéria e eu estava lendo essa matéria e eu fiquei super empolgado em fazer a leitura dessa matéria. E eu queria compartilhar essa informação com vocês, né? Hoje nós vamos começar o nosso Today com uma boa notícia. Geralmente a gente tem falado do Covid e as notícias a respeito do Covid, elas não são muito boas, não é verdade? Sempre, tá faltando vacina no Brasil, tá aumentando o número de casos, batemos agora, infelizmente, 10 milhões de casos no Brasil, a média móvel continua acima de 1.000, mas tem uma matéria aqui que eu preciso compartilhar para vocês. Muito, 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 muito boa. E olha, interessante, olha lá. Eu vou fazer a leitura de alguns dados, mas eu quero mostrar um gráfico para vocês daqui a pouquinho. É muito legal. Olha só, vacina contra coronavírus, né? Como saber se a vacinação está surtindo o efeito esperado? Essa matéria, ela foi escrita baseado principalmente nos países que já têm um percentual da população, né, já vacinados, onde eles conseguem, depois que fizeram a aplicação das doses da vacina, observar, depois de 30 a 45 dias, né, como que está o resultado do controle da doença. Então, olha só que coisa importante isso daqui, ó. Quando você toma vacina, você não tem a produção de anticorpos já no dia seguinte. Então, tem muita gente que imagina na cabeça que vai tomar vacina hoje e que a partir de amanhã já vai estar imunizado contra a doença, ou pelo menos, né, com um risco muito menor de desenvolver a doença e com a mortalidade lá embaixo. Não, não é assim. Leva-se um período de 30 a 45 dias. Mas aí nós temos aqui um gráfico muito interessante para a gente poder avaliar. Olha só, eu vou começar mostrando esse daqui, ó. A morte de pessoas mais velhas cai rápido, né? Mais nos grupos mais velhos do que nos mais jovens. Por quê? Porque os mais velhos foram os imunizados, né? Então isso é interessante. Mas esse gráfico aqui, ó, ele é muito legal. Ó, vamos olhar para esse gráfico aqui, pessoal. Vou colocar aqui para vocês. Eu sei que está ao contrário para vocês, mas eu vou explicando, tá bom? Deixa eu achar um ponto aqui que fique possível vocês lerem. Bom, aqui nós temos então, ó, o número de casos subindo, ó. Está subindo o número de casos. O vermelho são com pessoas com mais de 60 anos, o azul com pessoas de menos de 60 anos. O país Israel foi o país que mais conseguiu vacinação. Percebe que eles estavam aqui, ó, por exemplo, com um número de casos extremamente alto, né, entre os idosos com mais de 60 anos. E o grupo, né, com menos de 60 estava nesse nível aqui, ó, bem menor o número de pessoas que estavam precisando de internação. Depois que foi feita a vacinação, ela não foi feita aqui, a vacinação foi feita antes, 30 a 45 dias antes, ó, estava mais ou menos aqui assim, ó. E aí eles continuaram subindo o número de casos, só que chegou num certo platô e começou a ter a queda em virtude da vacinação. Olha como é que está o número de internação de pacientes com mais de 60 anos agora. Perceberam o tamanho da queda? Entre o grupo de menos de 60 anos, que começou a ser vacinado depois, a gente percebe que eles ainda continuaram, tiveram uma certa queda, porque a hora que começa a diminuir esse, são menos pessoas contaminando os demais também. Então, conforme foi caindo o número de casos
de internação, na verdade, entre os idosos, mostra que tem menos vírus circulando. E essa quantidade menor de vírus já gerou um efeito aqui também. Ó. Depois teve um aumento e agora começou a queda. Aqui nós começamos a observar agora a queda entre os com menos de 60 anos. E essa queda provavelmente vai ser da mesma forma. E logo a gente deve perceber que o coronavírus vai estar num certo controle, né, em Israel. Eu achei isso aqui espetacular. Então, assim, ó, quando que eles começaram a ter uma efetividade no controle da doença? A partir do momento que eles conseguiram fazer uma vacinação de 80% da população idosa. Quando 80% da população acima de 60 anos havia sido vacinado em Israel, depois de 30 a 45 dias eles começaram a ver aquele gráfico caindo do número de internações. Obviamente, se está internando menos é porque tem menos contaminados, né? Se está internando menos, porque tem menos contaminado, vai ter menos mortalidade. Então o país está entrando no controle do coronavírus. E eu demorei um pouquinho até para entrar aqui na live, porque quando eu achei, né, essa matéria, eu fui de cabo a rabo, literalmente nela, eu fui até o fim, porque eu queria entender, que eu fiquei fascinado pelo resultado. É muito legal. A estatística, ela mostra para nós, né, dados extremamente importantes. E esses dados aqui, além de importantes, eles são empolgantes, né? Então, veja, realmente a vacinação tem conseguido cumprir o seu papel em Israel. Claro que aqui no Brasil a gente vai demorar muito para começar a ver esse tipo de resultado, porque foi vacinado muito pouco da população ainda, mas temos a esperança de que muito em breve a gente também comece aí a perceber já uma certa queda no número de mortos, uma queda no número de internações, uma queda no número de contaminações. Então isso é muito bom, muito bom. Não sei como que vocês reagem a essa matéria, mas eu, como sou da área de saúde, né, sou cientista, fiquei muito tempo da minha vida dentro de universidade trabalhando, né, com dados, com pesquisa, com estatística. Então isso me deixa muito feliz, né? A gente perceber o efeito, né, da vacina agora já na população. Então isso é muito legal. Eu estou super empolgado hoje por causa dessa matéria. Tinha outras matérias que eu estava lendo também em outro site com notícias ruins, né, falando que nós atingimos 10 milhões de casos, né, que o número de mortos ainda continua acima de 1.000, mas diário, né? Mas quando a gente olha para uma matéria como essa, isso traz esperança, né? Isso mostra que realmente a ciência vai, né, conseguir a vitória sobre essa doença, mas cada um de nós temos que fazer a nossa parte também. Mas eu estou muito feliz, né, com esses dados de hoje e quero saber como que você reage a tudo isso, né? Eu fico empolgadaço, né? Estou muito feliz, né? Hoje vai ser difícil me conter, porque é muito bom ver esse tipo de coisa. Perceber que realmente as pessoas, né, vão conseguir voltar a ter uma vida minimamente normal em relação ao que era, né? Eu acho que aquele antigo normal nosso talvez nunca volte, mas a gente pelo menos tem uma esperança de que vamos vencer essa doença e que vai haver um controle. Alguns países mais rápido, outros países vão demorar um pouco mais de tempo, mas se Deus quiser, todos nós vamos obter a vitória. Isso é muito legal, muito bom, muito bom. A Inglaterra também está tendo já uma boa parcela da sua população vacinada, fala na matéria aqui também. Só que provavelmente o gráfico da Inglaterra não vai se comportar como o gráfico de Israel, porque a Inglaterra, eles estavam promovendo já o lockdown, né, em virtude da questão da circulação daquela cepa, né, mais contagiosa e também parece mais mortal do que a antiga cepa, ou a cepa original. E no caso, a gente tem um gráfico que provavelmente se comporta de maneira diferente na Inglaterra. Mas aqui no Brasil, como a gente não está fazendo lockdown, né, ainda está pulando carnaval, pessoal, a gente talvez veja algo parecido com Israel, com um tempo maior, mas a gente vai perceber. Só uma outra matéria que não é tão interessante, que fala que o Brasil, né, já está percebendo, né, por exemplo, que alguns estados já têm a contaminação, né, local dessa nova cepa aqui do Brasil, originada em Manaus. Então, ou seja,
Alguém foi para Manaus, trouxe a cepa para determinada região do Brasil e agora já está tendo a contaminação local. Então agora chega um caso bem complicado, mas a gente vai vencer se Deus quiser. Bom, Tia Neves, Tia Neves ontem falou que queria participar e disse que tinha que chegar cedo, escrever eu quero participar. Ela chegou cedo, escreveu eu quero participar, então vou chamar agora. Prepare-se, chegou a tua hora. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Um prazer receber cada um de vocês e que bom que a gente pode começar o Today hoje compartilhando uma boa notícia sobre o controle dessa doença maldita, né? E a gente vai vencer, se Deus quiser. Aguardando Tia Neves, vamos ver se vai dar certo. Tomara que dê certo, né? Se gera um grau de frustração quando não dá certo, tanto para a pessoa quanto para mim. Vamos, tem que dar certo. Quem mais está por aqui? Eu vou cumprimentando aqui, ó. Claudete Assis conosco também, Marta Correia, a Luciene TDS. Opa, conectando, acho que vai dar certo. Que beleza! Deu certo. Deu certo. Bom dia. Bom dia, doutor. Quando está escrito Tia Neves, quer dizer que você se chama? Meu nome é Eliene, agora meu apelido todo mundo me conhece como tia. Ninguém me conhece pelo meu nome, não. Então, quando eu for compartilhar no final o Today, quando eu for compartilhar no final o Today, eu coloco como Tia Neves ou coloco como Eliene? Tia Neves, já é melhor. Eu já me acostumei a me chamar, o pessoal me chamar de tia. Legal, bacana. Então, Tia Neves. Vamos lá, você está falando de onde? Eu sou de Salvador, Bahia. Salvador, o sotaque eu vi que era do Nordeste, mas não era tão puxado quanto outro dia tivemos uma participante lá da Paraíba, né? Mas é nordestino. Bacana, vamos lá. Em que eu posso te ajudar hoje então, Tia Neves? Eu tenho um exame aqui e eu queria que o senhor desse uma olhada, me desse alguma explicação, né? Sim. E Percebeu aí alguma eu posso alteração começar nos exames? Eu tenho. Meu problema é meu colesterol, que é alto demais. Demais. Ok. E aí eu queria que o senhor desse uma olhadazinha no meu colesterol, sendo que eu não como gordura quase nenhuma. Aí, os 4 médicos que eu fui, né? Todos os 4 mandou eu tomar civastatina urgente. Sendo que eu já ouvi algumas reportagens que civastatina faz mal. Então eu estava demorando para não tomar o civastatina, né? Eu fiquei com medo de tomar o civastatina. Como eu faço exercício físico todos os dias, intensamente, e alguns dias baixou um pouquinho, só com exercício físico. Mas ele não abaixou totalmente. Eu fazendo sempre exercício físico e não estava abaixando. Aí eu optei a tomar o civastatina. Mas não querendo porque eu luto muito para tomar remédio. Não gosto. E é sempre a melhor opção, né? Fazer de tudo para não precisar tomar a medicação. Mas é óbvio que a gente sabe que a medicação, em determinados momentos, ela é importante, né? Vou pegar um exemplo aqui bem esdrúxulo, mas vamos imaginar um paciente depressivo com alto potencial suicida. E aí nós não damos a medicação para ele. Né? E ó, tá dando retorno, deu eco agora. Você tem algum fone de ouvido por aí, Tia Neves? Deixa eu dar uma olhada, viu? Deixa eu dar uma olhada. Peraí. Procura aí. Vamos só aguardar um pouquinho, porque está fazendo um retorno, está dando eco para mim. Para vocês, está dando eco também ou não, pessoal? Escreve aí para mim se para vocês também está dando eco ou se é só para mim. Ô, doutor, eu não tenho fone de ouvido, porque eu não sou acostumada, não gosto de fone de ouvido. Eu também não sou fã, não, mas fazer o quê? Aí eu dou tudo à minha filha, não tenho, não. Perguntei pro pessoal se para ele estava dando eco também, todo mundo falou que está dando eco. É sério? Lutei tanto. Não, o que a gente pode fazer é o seguinte, de repente eu não sei.
Você sai e volta e a gente chama de novo. É sério? Tá Eu posso dando ir eco para outro somente lugar na da minha casa fala. para ver se melhora? Eu acho que não. Deixa eu tirar o fone e ver se muda alguma coisa. Se não aparecer o eco por aqui, a gente continua. Não, tá aparecendo de qualquer jeito o eco. Tá aparecendo? Baixa um pouquinho o volume do seu celular para ver se a gente consegue melhorar. E agora? Vamos tentar. Eu falei, agora vamos ver se apareceu o eco. Continua aparecendo, mas vai ter que ser assim mesmo, então. Tá? Não vai ter jeito. Se o senhor quiser, eu posso. Se eu quiser me chamar segunda-feira, eu providencio o fone. Não, não. Não? Vamos fazer. Continua assim mesmo. Assim mesmo? Bom, e aí no caso você disse que começou a fazer o uso da simvastatina e eu estava dizendo que em alguns momentos a medicação ela é importante. Se você tem um paciente depressivo com alto potencial suicida, você precisa da medicação. Sim. Você tem que trazer um controle mínimo do emocional para que a pessoa não cometa o suicídio. Então, assim, medicação, ela tem o seu papel. A única coisa que me incomoda é que muita gente se acomoda, né? E aí fica com a medicação para o resto da vida sem promover as mudanças que são necessárias para o controle daquelas doenças às quais elas usam a medicação. Sim. Então, isso daí é um problema. Então, vamos para os resultados. O hemograma, posso começar? Sim. O hemograma, a hemácia deu 4,45. Ótimo. Tá bom? A glicose, resultado 93,0. Tá normal, né? Depois que eles fizeram essa classificação entre 90 a 100, você continua normal. Colesterol total, 276,4. Realmente, bem alto. Bem alto, né, doutor? Agora, sabendo que eu não como gordura. E aí, o próprio organismo, né? É estranho esse tipo de coisa, porque o nosso organismo, ele produz colesterol. Mas quando você não oferece matéria-prima para ele poder produzir o colesterol LDL, ele deveria diminuir a quantidade de LDL ser produzido e próprio colesterol total. Vamos para as frações para a gente poder verificar. As frações, deixa eu me ver. É o HDL, LDL e VLDL. 62,5. O HDL. Esse é o HDL, 62,5. Pois é, esse nível de HDL, ele é encontrado justamente para quem faz atividade física. É muito difícil você encontrar alguém que esteja com um nível acima de 60 sem fazer atividade física. Ele traz uma proteção cardíaca. Né? O pessoal está sugerindo você diminuir um pouquinho o volume seu ainda, porque disse que a voz minha reverbera e você escuta 2 vezes aí no seu áudio. Mas diminui até um ponto que você consiga me ouvir. E agora? Ainda, né? Eu acho que um pouco de eco sempre vai ter, não vai ter jeito. Parece que sumiu. Não sumiu? Tá, mas só baixou, não sumiu. Mas tranquilo. Então, assim... É porque se eu baixar muito, eu não vou ouvir a voz do senhor. Essa é a preocupação. Então, assim, o colesterol LDL seu, que vai ser o problema. O seu HDL está ótimo, né? Ele está dentro do nível de normalidade, indicando que você faz atividade física e ele traz uma proteção cardíaca. Porém, a gente vai encontrar agora o LDL alterado. Lê aí para mim, ó.
O meu deu 213,9. Pois é, veja só. Se a gente for observar o resultado dos exames, a gente sabe que o colesterol total deve ser abaixo de 200. O colesterol LDL seu, que é a fração que gera risco para a formação das placas de ateroma, está acima de 200, ou seja, está acima daquilo que seria considerado normal para o colesterol total, somando as três frações. Então, realmente, nesse caso, já existe um indicativo do médico para ele prescrever uma estatina. Qual que é o grande problema da estatina, né? Ela retira esse tipo de colesterol LDL do sangue. Só que não faz assim um passe de mágica e derrete essa gordura e desaparece, né? Ela sai do sangue, mas ela vai para algum lugar. E quem é o recebedor dessa gordura? É o fígado. Então, nós começamos com o uso contínuo da estatina, perceber que ao longo do tempo a pessoa vai manifestar provavelmente uma esteatose hepática, que é a formação de um fígado gorduroso. Por isso que a gente deve evitar o consumo, mas não podendo evitar o consumo, a gente tem que reduzir o máximo a dose dessa medicação para que ao longo do tempo a gente não tenha esse efeito colateral. Um outro aspecto que a gente precisa considerar é que tem pesquisas que mostram que o consumo da estatina, né, por um tempo bem prolongado pode aumentar o risco cardíaco também. Então, veja, é algo que a gente usa para proteger o coração, mas ao longo do tempo pode gerar risco ao funcionamento do coração. Então, é algo complicado realmente essa história da estatina. Nesse momento, eu compreendo a prescrição do médico, né? Nem haveria uma possibilidade da gente não pensar em fazer esse controle. Porém, né, ao longo do tempo, a gente vai ter os efeitos danosos. Tem uma outra fração aí que é o VLDL. Como é que ela está? LDL, deixa eu ver aqui. Tá 200,9. Não, esse daí deve ser o colesterol não HDL, não é? Não. O não HDL deu 213. Ah, tá. Então esse daí é o LDL, que deu 209. É. E o VLDL Isso. tem O também? não HDL deu 213. Isso. Que aí é o somatório, né, dos dois. LDL e VLDL. Agora, o LDL deu 200,9. Pois é. Preocupante. Tá alto também, né, doutor? Muito alto, muito alto. É aí que está o problema. Ok. Vamos continuar vendo outros exames e aí depois eu faço considerações sobre esse aspecto. Colesterol VLDL. Sim. 13, deu 13 miligramas, alguma coisa assim, é isso? Isso é, miligramas por decilitro de sangue. Isso, deu 13. Pois é, então vamos continuar. Esse está normal. Triglicerídeos, deu 65,1. Uau, que incrível. Um colesterol extremamente alto, né, com um risco cardíaco e um triglicerídeo super normal, né? Isso mostra que na sua alimentação você não consome tanto carboidrato, né? Seu organismo não está tendo efeitos colaterais do carboidrato. Então, esse é um aspecto muito importante, porque quando a gente tem o colesterol alto e tem o triglicerídeo alto, muitas vezes esse colesterol ele é formado por causa do triglicerídeo, né? O aumento do triglicerídeo também gera um risco para o aumento do colesterol LDL. No teu caso, não é isso. Não é sobra de carboidrato, não é formação de triglicerídeo. Então, vamos continuar. A ureia deu 19,1. Normal. Normal? Creatina 0,7. Ok. Pode continuar. TGO, eu não sei o que é. TGO é uma enzima 24, que vai medir o funcionamento do fígado. Deu 24,6. Ok, tranquilo. Tranquilo?
Ó, a Gama glutamil. Eu vou destacar uma É isso? questão aqui, Tia Neves. Espera aí, ó. A Analisa Neves Bueno disse assim, ó, tomei simvastatina por muitos anos. Então, quer dizer, tomei é passado, né? Então, ela não faz mais o uso. Alguma coisa aconteceu, provavelmente mudanças que ela fez, e fizeram com que ela conseguisse controlar o nível de colesterol sem o uso de simvastatina, né? Então, veja só, existe uma esperança sim. Pois é. Gama glutamil. 9,0. Ok, tranquilo. Tranquilo? Fosfatase alcalina. 70. Também está Tranquilo? normal. Isso, todas essas Tá três normal? últimas, tá. Todas essas três últimas que você falou são enzimas correlacionadas ao funcionamento do fígado. Quando elas estão alteradas, a gente percebe que a pessoa começa a apresentar um grau, né, de formação da gordura dentro do fígado, da esteatose hepática. Então veja, hoje você tem um colesterol que está alto na corrente sanguínea. Agora você associou esse colesterol alto com o uso de estatina, para que ele possa reduzir. Porém, a gente percebe que o seu fígado está funcionando muito bem, não tem esteatose hepática, não tem gordura armazenada dentro. Essas enzimas mostram isso para nós. Conforme você vai usando a simvastatina ao longo do tempo, é bem provável que você perceba que essas enzimas comecem a subir um pouquinho. Então, é muito importante você fazer a manutenção desse exame sempre, né, em um local que seja visível, de fácil acesso, para você poder comparar com os próximos exames que você vai fazer. E escreva nesse exame, até para deixar bem claro, comecei o uso da estatina, né, na capa, em algum lugar. Por quê? Porque aí a gente vai querer avaliar sempre esse exame em relação aos próximos e comparar, ver se teve alteração nessas enzimas. Se o valor dessas enzimas começarem a aumentar nos próximos exames, daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, é o efeito do uso da estatina que já está tirando a gordura do sangue e colocando dentro do fígado. Então você tem condições de fazer esse acompanhamento. Então é muito importante guardar esse exame. Tá bom. Agora me diga uma coisa, doutor. Não existe outro remédio que não seja a simvastatina para baixar o colesterol, não? Medicação. Ou todos para baixar colesterol têm o mesmo efeito? Hein? Todos eles, né, que você faz uso para baixar colesterol são da família das estatinas, né? Então você tem a simvastatina, rosuvastatina, tem um monte de medicação, mas todos eles da mesma família, só muda o nome comercial. Entendi. Fosfatase alcalina, 70, eu já disse, não já? Já está normal. Normal. T4 livre. Deu 1,7. Normal. Normal? Isso. TSH, hormônio, tireoestimulante. 0,57. Está normal. Acho que está bem no nível inferior, mas está normal. Hidroxivistantina D. É o hidroxivitamina D. Vitamina D, O nome é estranho mesmo. Deu 33,60. Legal, um valor muito bom. Está dentro da normalidade. Tá Você bom? está tomando vitamina D? Não, meu problema é o sol. Eu tomo sol, muito sol, quando eu vou caminhar, e aí eu nunca tomei vitamina D, não. Mas é só a base do sol mesmo. Legal, está com um nível normal de vitamina D, tomando sol. Muito bom, ótima notícia essa, né? O sol é excelente para nós. E a vitamina D, para o teu caso, é super importante. Se a sua vitamina D, por exemplo, fica baixa, Tia Neves, o que vai acontecer?
por exemplo, o colesterol está circulando na corrente sanguínea. De repente, você tem uma pequena lesão que acontece no vaso sanguíneo. Essa pequena lesão começa um processo de formação do que a gente chama de foncel, que é uma célula esponjosa. É a cicatrização daquela lesão que ocorreu ali no vaso sanguíneo. Quando você tem um nível de vitamina D normal, o nível de cálcio circulante na corrente sanguínea também está normal, porque ele está tirando o cálcio do sangue, colocando dentro do músculo, colocando dentro do osso. Quando as pessoas estão com o nível de vitamina D baixo, tem essa pequena lesão associada a um colesterol elevado, o cálcio vem junto com o colesterol e começa a aderir, formando as placas de ateroma. Então veja a importância de nós termos o nosso nível de vitamina D normal, principalmente para pacientes que têm já algum tipo de problema de saúde, como diabetes e também o nível de colesterol elevado. Porque o diabetes é uma doença que gera esse atrito, né, e pode formar a lesão. Depois, o colesterol elevado junto com vitamina D baixo favorece mais ainda a formação das placas de ateroma. Então, no teu caso, pelo menos você tem a vitamina D normal. Isso é uma ótima notícia para nós. Anticorpo anti-hepatite C, 003. Não reagente. Esse daí, quando você for ver esses anticorpos, só veja se foi reagente ou não reagente. Mas esse caso aí é uma avaliação se você já teve hepatite, né? E deu não reagente. Ó, a Ana Lícia... Aí né, também vem agora o anticorpo. Lembra que eu tinha falado que a Ana Lícia tinha dito que ela usou durante muito tempo a simvastatina. Então veja só o que ela escreveu. Por conta da mudança da alimentação, me libertei da simvastatina, omeprazol e paracetamol, que tomava constantemente por conta de dor de cabeça. Então veja que a mudança do padrão alimentar dela foi o que surtiu o efeito. Então, daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais ainda sobre a questão de alimentação e aí, de repente, você vai perceber alguns pequenos ajustes que podem ser feitos e que vai te ajudar bastante. Tá bom. Aqui agora vem o sumário de urina. Veja para mim o pH. 6,0. Ok. E verifica se tem, por exemplo, presença de glicose, sangue ou hemoglobina, pode estar dessa forma, ou proteína, se tem presença de um deles. Tem glicose, que deu 50, deixa eu ver, que deu 50, a glicose. Hemoglobina deu 10. Tudo isso no exame de urina, né? De urina. E proteína. Proteína deu 25. Ok. Bom, o ideal é que todos eles tivessem aparecido como negativo. Por quê? O nosso rim, ele é responsável por fazer o processo de filtração. Tudo que é bom, ele segura para o organismo. Na verdade, essa filtração é meio que um controle seletivo, né? O que é bom, ele segura, o que é ruim, ele joga fora. A partir do momento que a gente começa a perceber que coisas boas que não deveriam estar na urina estão na urina, isso mostra para nós que existe um comprometimento renal. Então, é interessante você continuar fazendo a investigação disso. Era para ter dado tudo negativo isso daí. Um paciente, por exemplo, que é diabético, seria até normal encontrar presença de glicose, presença de proteína, né, ou até mesmo hemoglobina, que é o sangue na urina. Mas num paciente não diabético, com um nível de colesterol elevado, não era para estar apresentando esse tipo de alteração aí no exame de urina. O ideal seria que fosse tudo negativo, Tianelli. Então, assim, eu vou fazer uma sugestão para que você procure um médico, né? E, de repente, você apresente esse documento para ele, esse resultado de exame, né? Apresentar esse resultado para poder avaliar o que está acontecendo. Mas faz o seguinte, antes de você procurar esse médico, você vai tirar uma foto dessa parte do exame e vai enviar para mim pelo direct aí do Instagram.
e eu vou dar uma verificada direitinho e falo com você no particular depois para ver esse resultado, né? Para a gente tentar entender um pouco mais. Eu vou te fazendo mais perguntas, mas eu quero ver primeiro o resultado direitinho. O pessoal está falando que está com eco, é desde o começo, pessoal, que nós estamos com eco. Nós já tentamos de tudo para poder eliminar e não conseguimos, mas preferimos continuar dessa forma do que não dar a oportunidade para a tia Neves conversar. Agora, deixa eu te fazer uma observação, doutor. Sim. Eu tenho um problema sério. O que é? Mesmo que eu não beba água, eu faço muito xixi. Inclusive, eu tenho um problema de insônia sério, né? Meu problema é muito sério. Eu já não durmo direito, ainda tenho xixi que eu acordo mais de uma vez para fazer xixi. Eu elimino muita água sem beber água. Se eu beber 2 dedos de água, eu faço xixi como eu tivesse bebido 1 copo de água, 2 copos de água. Eu não sei se isso tem alguma coisa com esse exame aí que o senhor está falando. Porque eu faço xixi muito e não é pouco não. Isso é desde minha adolescência, eu tenho esse problema de fazer xixi. Nunca, já fiz exame, tudo. Eu fui monitorada sobre... não me lembro que tipo de exame é esse. Mas eu sentei em um vaso, o médico ficou passando minha bexiga ali pelo computador e tudo, para ver se eu tinha bexiga baixa, essas coisas. Mas eu nunca tive melhor essa questão de meu xixi. Eu não sei se eu tenho... nem entendo porque esse problema é de muito xixi. Mesmo sem beber água, eu estou fazendo xixi. E quando eu bebo água, ou chá, ou como alguma outra fruta cheia de água, é pior ainda. Pois é. Tem algum problema em relação? Não, é estranho essa questão, porque assim, ó, quando a gente observa a quantidade de água que nós ingerimos durante o dia, ela precisa sair. A mesma quantidade que eu ingeri deve sair. Claro que se eu estou desidratado, não vai sair a mesma quantidade de água que eu ingeri durante as 24 horas do dia, porque ela vai ter que ficar retida para promover a hidratação novamente. Mas é interessante a gente observar o seguinte: nós temos a água que vem junto com os alimentos e nós temos a água que nós ingerimos através das bebidas, né, os líquidos. Toda essa quantidade de água que entra, sai, não só pela urina. Nós temos 3 vias de excreção de água, né? As fezes eu não vou considerar porque as fezes é pouco. Então eu vou considerar a urina, vou considerar a transpiração e vou considerar também a respiração. Então essas 3 são as vias de eliminação de água. As 3. Por isso que é estranho você observar, por exemplo, que bebeu pouca água e urinou muito. Porque, na verdade, o que tem que sair é aquilo que entrou. Quando eu estava fazendo a faculdade de nutrição, eu me lembro que nós tivemos um trabalho proposto pelo professor, onde nós fizemos algo interessante. Nós acordamos e medimos o volume de urina, né, daquela primeira urina do dia. Depois, no outro dia, ele pediu para que a gente bebesse um copo de 250 ml de água. E depois a gente medisse ali também qual foi o volume de urina. No terceiro dia, nós tivemos que, num período de 1 hora, beber 1 litro de água e observar quanto de urina que foi feito. E é proporcional, conforme você vai aumentando a ingestão de água, você vai aumentando o volume de urina eliminado. Então, isso daí é o padrão normal. Entrou, tem que sair. Porque se entra água e não sai, é retenção de líquido. Estou fazendo edema. Se eu, por exemplo, ingiro uma quantidade de água e elimino mais água, é desidratação. Então, isso que é estranho nesse processo, porque deveria ser igual, esse valor é muito próximo, né? Eu sempre me perguntei, e não teve médico que me respondesse o porquê eu não bebo água e elimino tanta água. De onde é que vem essa água que eu faço muito xixi? Não é pouco, não. Muito xixi mesmo. E corta meu sono, eu levanto 2, 3 vezes para fazer xixi. Você sabia que o nosso organismo muito xixi produz água? No processo de metabolização, nós também produzimos água, mas não seria um volume suficiente para poder gerar toda essa alteração aí na quantidade de urina que você elimina. Mas eu vou pedir para você fazer esse teste. Então, nós vamos fazer qual teste? Ó, você vai anotar
exatamente quanto que você bebeu de água ao longo do dia, nós não vamos conseguir mensurar a água que foi presente na alimentação. Você até pode fazer a anotação de tudo que você comeu em 24 horas. Ainda assim, a gente vai ter uma certa dificuldade para poder determinar quanto de água foi ingerido ali. Mas pelo menos faça essas anotações. Quanto de água você bebeu em 24 horas e quanto o que você comeu nessas 24 horas também. E você vai coletar a urina de 24 horas. Então, durante 24 horas você vai coletar tudo para você saber o volume, né, da urina. E aí a gente vai ter condições de fazer esse padrão de comparação. Quanto que eu ingeri em 24 horas de água, quanto que eu eliminei de água em 24 horas. Então vamos tentar fazer esse teste. É um teste simples, mas são 24 horas coletando xixi, anotando quanto que bebeu de água e o que comeu nessas 24 horas. Essa é uma forma que a gente tem para poder tentar mensurar um pouquinho como que está essa alteração, de repente. Tá certo. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre um aspecto. Pode anotar. Enquanto isso, eu quero fazendo uma pergunta e fazendo um comentário aqui também. Mas pode fazer as suas anotações, você vai ouvindo aí. Né? Mulher é muito tarefa, isso, já acabou. Diz, não é? Ela coloca a roupa para lavar, coloca o pão para assar e está fazendo feijão. Né? Um dos três não vai dar certo, mas é multitarefa. Né? Mas vai queimar alguma coisa, alguma coisa não dá certo. Agora, doutor, eu tenho umas 5 perguntinhas também que me indagam. Veja bem, então, eu faço exercício físico. Espera, antes das suas perguntinhas, eu tenho uma consideração importante a fazer, que é o seguinte. Essa questão da alteração do sono, quando você diz que o sono não é bom, ela tem uma relação direta também com a questão do colesterol. Então, assim, quem dorme mal, tende a manter o nível de cortisol mais elevado. Esse cortisol é o hormônio do estresse. E ele aumenta o processo de oxidação de gordura no organismo. Promove a formação de mais colesterol. Então, claro, melhorar a sua qualidade do sono é algo muito importante, Por isso a gente vai fazer esse teste da urina aí para a gente poder tentar descobrir o que está acontecendo e você vai me mandar aquela imagem, né, do exame de urina que você fez também pelo direct aí do Insta, tá bom? Tá bom. Posso fazer a pergunta agora? Pode. É o seguinte, quando eu vou caminhar, tanto eu como minha filha, tem gente que vai caminhar e que fica disposto. Mas nós, quando chegamos da caminhada, a gente dá cansaço e sono. Né? Eu queria saber qual é o motivo desse cansaço e desse sono. Tanto eu como ela tem esses mesmos sintomas. A gente não tem aquela disposição como muitas pessoas quando vai caminhar, sente não. A gente fica com sono e aquele aspecto de cansaço. Eu queria saber qual o motivo. Quando a gente faz atividade física, após a atividade física, é normal nós termos um certo cansaço e sonolência. Por quê? Um dos hormônios que é liberado durante a atividade física é a ocitocina. A ocitocina é o hormônio do amor, ela traz um grau de relaxamento, né? E esse grau de relaxamento pode gerar, sim, sonolência. A questão que as pessoas falam geralmente do ganho da qualidade de vida e da disposição física, né, depois que começaram a fazer exercício, é porque o exercício ele aumenta a produção de mitocôndrias dentro das nossas células. E essas mitocôndrias, elas geram um aumento na produção de ATP, que é a adenosina trifosfato, ou seja, vai gerar mais energia para nós. Né? Então, esse é um aspecto bem importante da atividade física. Mas isso não quer dizer que seja imediato. Muitas vezes, depois do exercício, você está cansado. Por quê? Tem a liberação de ocitocina, tem liberação de endorfinas, que traz um grau de relaxamento. Por isso que, para algumas pessoas, a gente sugere elas fazerem uma atividade física moderada no período da noite, para justamente trazer esse cansaço e o acúmulo desses hormônios importantes para trazer a sonolência, para pessoas que têm dificuldade para dormir. Então, o exercício físico após o término traz esse grau de relaxamento e sonolência, isso é normal.
A questão é como você fica ao longo do dia depois. Ah, terminei de fazer minha atividade física, né, estou cansado, mas depois continuo cansado o resto do dia, aí tem alguma coisa errada. E se tiver alguma coisa errada, provavelmente é alteração aí de vitaminas ou minerais. A gente teria que investigar um pouco mais, né, sobre alguns minerais e vitaminas e observar se não está tendo carência de alguns deles, e isso gera então esse cansaço e essa sonolência. Agora, eu tenho indagação seguinte, porque eu faço exercício físico mais de 25 anos, né? E eu sempre fico com esses sintomas. Agora, só que eu temo, eu continuo fazendo meu exercício físico, porque eu gosto de andar, gosto de caminhar. Inclusive por causa do meu estilo de vida, entendeu? Mas é assim, como eu vejo assim, as pessoas falando... Por quanto tempo? Ai, mais na parte, por exemplo, na parte da manhã, umas 10 horas da manhã, sempre me vem sono. E só aquele sono pesado mesmo. Mesmo eu trabalhando, aquele sono, mas eu tento reagir no trabalho e tudo, mas aquele sono pesado. Só passa quando eu tiro um cochilo de 20 minutos, aí passa. Mas eu sempre tive esse problema de sono depois da atividade física. E eu não ando devagar, ando com mais intensidade, mas eu tenho esse problema. Mas continuo com minha caminhada, não paro não. Não pode parar. Há mais de 25 anos eu ando. Excelente. Agora, outra coisa que eu queria perguntar ao senhor. Existe algum suplemento alimentar para nos dar energia quando a gente... O senhor sugere algum suplemento alimentar para nos dar energia quando a gente for fazer atividade física, doutor? Você pode tomar a coenzima Q10. Coenzima? Coenzima Q10. Isso. Sim. Às vezes você vai achar só escrito CQ, né, 10 na frente do produto, mas é coenzima Q10. Sim. Essa é uma opção. Né? Tem outras coisas que o pessoal acaba utilizando, mas aí seria mais voltado para pessoas que fazem musculação em alta intensidade para gerar estímulo para ganho de massa magra. Então, só para sentir mais disposição física, coenzima Q10 já é o suficiente. Aí eu tomaria todos os dias? Isso, é uma vez ao dia, é? 200 miligramas nas principais refeições. Não, uma vez ao dia. Ou tem horário certo para tomar? E eu tomo a minha sempre junto ao de jejum. É uma vez ao dia só de uso. E eu faço uso de manhã. Só pela manhã. Pronto. Outra coisa também que eu queria perguntar ao senhor, se existe algum suplemento completo. Assim, eu tenho tido muita queda de cabelo ultimamente, meu cabelo está esfraquecido, né? E está quebrando demais. Existe algum suplemento para queda de cabelo? Existe, sim. A gente tem um manipulado que a gente sempre trabalha com ele e tem dado bons resultados, né? Mas o que a gente precisa observar é o seguinte, se teve isso ocorrendo agora, pode ser que exista carências nutricionais. Então, seria interessante, de repente, a gente ampliar a lista dos exames que você fez. Fazer alguns exames específicos, né, pensando nessa questão de queda de cabelo. Avaliando algumas vitaminas do complexo B, importante. O próprio magnésio seria interessante a gente avaliar. Nível de ferro, ferritina, ácido fólico. Então, poderia acrescentar alguns exames. Mas tenho, sim, algo que eu posso passar para você. Mas, assim, passar um suplemento que você vai manipular para tomar para queda de cabelo sem descobrir a causa é ruim a questão de não saber o motivo, né? Saber o motivo é muito importante, porque senão a gente fica fazendo tratamento sem saber a causa, então é meio que dar tiro no escuro, né? A gente fica só tentando e arriscando sem ter certeza se é realmente isso que precisa ser feito. Às vezes pode ser também alterações hormonais, né? Você está com que idade, Neves? Eu estou com 55. 55, então nessa fase já começa a ter várias alterações hormonais de hormônios sexuais femininos e também masculino. E muitas vezes isso é a causa da queda de cabelo, né? Então seria interessante a gente investigar essa parte também. Fazer o exame de estradiol, testosterona
FSH e LH. O pessoal está dizendo que está com Fazer eco na voz. A gente sabe, pessoal, desde o início está assim. E acredite, já melhorou. Fizemos de tudo para melhorar, mas preferimos continuar dessa forma do que, né, não conversar com a tia Neves, que tinha coisas interessantes para contar para nós. Eu mesmo. Estava doida para conversar com o senhor. Sim, doutor. Então, aí eu tinha que fazer esses exames em relação ao cabelo que está quebrando e caindo, né? Isso. Para depois ver a questão. É porque senão a gente vai tomar uma fórmula sem saber o motivo. É interessante a gente saber o motivo. A fórmula pode ser que amenize, mas aí a gente também não resolveu a causa. A hora que acabar a medicação, vai voltar a ter queda de cabelo. Então, aí a gente gastou um dinheiro para manter um pouco de cabelo durante o tempo do uso da medicação, né, do suplemento, mas depois vai voltar. Então a gente tem que buscar e resolver a questão, né? Agora, outra coisa, doutor. A minha vitamina D, uma vez, foi o ano passado, em 2018. Eu pedi agora para retornar os exames de novo. Deu baixa. O que é que o senhor me sugeria para a vitamina D? Como você toma bastante sol? Eu vou fazer de novo. Hein? Como você a minha toma vitamina B. Ah, B, não D. B. Ok. A vitamina B12 é uma vitamina que a gente encontra somente em produtos de origem animal. Mas isso também não é uma garantia de que quem faz o uso desses produtos vai estar com seu nível de vitamina B12 normal. Não. Tem muita gente que faz uso desses alimentos e tem carência de vitamina B12. O ideal é que a gente tenha o valor da sua vitamina B12 hoje para poder te orientar da maneira correta. Porque a gente vai encontrar em 3 níveis. Ou vai estar abaixo de 200, que é carência, ou vai estar entre 200 e 400, que é um nível normal de vitamina B12, porém não chegou num nível ideal, com uma margem de segurança, e acima de 400, que seria o ideal. Então, quando a vitamina B12 está abaixo de 200, a melhor forma de fazer correção é através da via injetável, injeção. Porque eu tenho que aumentar rápido e tenho que garantir que aquilo que foi administrado realmente vá para a corrente sanguínea e sirva para aumentar minha vitamina B12. Abaixo de 200, a minha prática clínica me mostra que 6 injeções de Citoneurin 5000, uma por semana, é o suficiente para essa correção. Quando fica entre 200 e 400, a minha sugestão é fazer o uso de 5.000 microgramas via oral ou sublingual, né, todos os dias, né, durante 90 dias. E quando você tem acima de 400, você pode tomar um comprimido de Citoneurin 5000, por exemplo, por semana, para manutenção. Então, essas são as 3 formas que eu tenho feito já nos meus 16, quase 16 anos de prática, né, como nutricionista, e tem dado muito certo dessa forma. A gente percebe que realmente dá resultado. E o que a gente tem que entender é que nós temos 3 vias de administração da vitamina B12. E cada uma delas é melhor do que a outra. A melhor de todas é a injetável. Porém, você corrige a B12, mas vem acompanhado com uma dose de dor na aplicação. Então, nem todo mundo gosta, né? Você tem a via sublingual, que é muito boa também, quando você coloca e deixa a B12 ser absorvida na mucosa oral. Então, essa é bem legal. E você tem a piorzinha de todas, que é a administração do comprimido, onde você vai fazer a absorção intestinal. Essa é a que tem menor aproveitamento, mas é a que tem o melhor custo, né? Por quê? É baratinha também. É claro que a B12 injetável é barata, né? Mas vem com a dose da dor, né? Agora tem uma coisa também, doutor. Eu não como carne, parei o peixe e parei o frango. Eu não como carne já há mais de 30 anos mais. Mas nunca, assim, eu substituí a carne. Eu como castanha, noz, essas coisas assim, né? Mas eu nunca fiz um suplemento, assim, adequado sobre a minha falta de proteína. De não comer carne, né? E aí, eu não sei se a vitamina D seria uma boa opção.
Não, na B. verdade você vai precisar corrigir sim a vitamina B12, vitamina D, tudo tem que estar normal. Porém, tem um outro exame importante que chama-se proteína total e frações. Esse é um exame para que a gente possa saber um pouquinho do seu estado nutricional com relação à proteína. Ele vai medir a albumina e vai medir globulina. As globulinas são as proteínas responsáveis por transporte. E a albumina é uma proteína importante para fazer a manutenção da água dentro do organismo. Então, como você tem aquela questão de muita micção, né, que a gente chama de poliúria, a gente precisaria avaliar também essa parte de proteína total e frações. Aí a gente vai Certo. saber se é preciso repor alguma coisa. Mas é importante nós conhecermos as principais fontes de proteína de origem vegetal. Então eu queria falar isso aqui rapidinho. Já deu 8:01, então vamos correr aqui. A gente vai terminar 8:05, porque eu comecei um pouquinho atrasado, porque eu estava terminando de ler aquela matéria que eu falei para vocês no início, que era super importante. Então veja só, quando a gente pensa em proteína vegetal, quais são os alimentos que são fontes? Todos os feijões, grão de bico, a lentilha, a ervilha, a soja, o tremoço, o amendoim. Também temos a aveia, a quinoa, o amaranto. Depois, nós temos uma quantidade razoável de proteína em algumas oleaginosas, por exemplo, semente de gergelim, na semente de girassol, a castanha, por exemplo, de caju, amêndoa, tem proteína. Só que como elas têm muita gordura, nós não consideramos elas como fontes de proteína, mas elas entram dentro do pacote de alimentação para poder complementar, mas não como uma fonte específica. De todas as primeiras que eu disse, que fazem parte ali da família dos feijões, das leguminosas, junto com a aveia, quinoa e amaranto, essas são as nossas principais fontes de proteína de origem vegetal. Então é importante a gente entender o seguinte: em todas as refeições eu tenho que oferecer proteína. Pela manhã, eu devo oferecer no mínimo 2 fontes dessa que eu falei. Então, por exemplo, eu tomo o meu de jejum muitas vezes com banana, que é um carboidrato, coloco aveia, que também é uma fonte de carboidrato, mas também é fonte de proteína. A aveia tem bastante proteína. E eu coloco pasta de amendoim. Se eu fizer uma vitamina, ou se eu amassar e comer minha banana com aveia, ou com granola e pasta de amendoim, eu já tenho uma refeição completa. Porque o amendoim me fornece gordura e proteína. A aveia me fornece carboidrato e proteína. E tenho também a banana como fonte de carboidrato. Mas veja que eu coloquei 2 fontes de proteína na refeição. Então, esse aspecto, ele é muito importante. Sempre oferecer, no mínimo, 2 fontes de proteína na refeição do de jejum, na refeição do almoço e pelo menos uma no jantar. Agora, a resposta que o senhor disse que ia me dar sobre o meu colesterol. Tá. O senhor deixou para o Sobre o final. colesterol, é que eu quis saber sobre mais coisas do estilo de vida, né? Então, falta só eu fazer uma pergunta para poder te dar orientação. Como é que é a questão do seu nível de ansiedade? Não sou muito ansiosa não, doutor. Ok. Porque Eu me assim, considero uma pessoa normal. legal. Então, se você se considera normal, você é estressada. Porque o normal hoje é ser estressado. Coisa tá desse nível, né? Você tem que ser anormal, você não pode ser normal. Se você for normal, você é estressada. É ansiosa, não tem jeito. Esse é o padrão. Então, assim, ó, eu perguntei pelo seguinte. Pode desligar, hein? Beleza. Então, assim, ó, uma coisa que é importante a gente considerar. Nosso colesterol, ele é produzido pelo nosso organismo. Então, eu não preciso ingerir colesterol que eu chamo de exógeno, que vem de fora. Eu já tenho o colesterol endógeno, que o meu corpo produz. E olha que coisa importante aqui, ó. Quais são os principais motivos que fazem o aumento do colesterol? Os erros alimentares, obviamente. Ó, depois da ligação sumiu o eco. Acabou o eco. Que Está bem maravilha, baixo a assim. voz do senhor agora. Pois é, mas o eco acabou para mim. Poderiam ter ligado antes.
Então, assim, ó, um aspecto importante para a gente considerar é que a alimentação é o principal motivo para o aumento do colesterol. Quando a gente faz o uso de gordura saturada proveniente de frituras, de alimentos industrializados ou a própria gordura saturada presente nos produtos de origem animal, é isso que o nosso corpo usa como matéria-prima para produzir mais colesterol. Então, veja, o colesterol é produzido pelo nosso organismo, só que quando eu ofereço essas matérias-primas, aumenta. Então, dá uma observada, né? Se, por exemplo, você não está consumindo um destes produtos industrializados que tenham gordura proveniente do óleo de palma ou gordura vegetal hidrogenada, né? Fritura, acredito que você não seja muito de fazer, a não ser seu acarajé de vez em quando, porque um bom baiano vai continuar comendo acarajé, né? E eu já comi acarajé vegetariano, achei uma delícia. Claro que não vou dizer que ele é super saudável, porque é frito, mas gostoso é, né? Mas você acha que eu ia Eu deixar não de ir como, na não. Inclusive, Bahia? meu marido, ele vende até, ele faz, mas eu não como, não. Nem Eu uma opção evito. vegana não tem? Hein? Nem a opção Não, a vegana ele barra dele é tem? vegano. Oh, É eu acho que, vegano. O acho que eu castanha, preciso, amendoim é vegano, preciso a barra conhecer dele. teu marido. Preciso conhecer teu marido. Pois Eu é. gosto muito. Quando vim aqui em Salvador, é só me avisar que eu faço. Ah, mas vou avisar mesmo. Não tenha dúvida que eu vou avisar. Avise. Ele faz e a Depois barra nós dele, vamos te. modesta parte, é delicioso, é vegano. Ah, não. Ninguém Olha, diz, é uma parece o comida. pessoal pensa que bota camarão, mas não tem Né? nada, é vegano mesmo. Eu vou É querer castanha, provar porque amendoim, eu que leva gosto tudo na barra muito. dele. Muito Ah, bom. eu gosto. E eu vou querer provar, com certeza. Nós vamos tirar uma foto junto, eu comendo aí esse acarajé com a barra Pode me vegana. avisar. Inclusive, ele está até fazendo agora na cozinha. Opa, então manda um abraço para ele e fala para ele reservar um para mim. Mando sim. Olha só. Então, assim, essa questão da fritura aumenta, né? Nós temos aí a gordura que está presente no alimento industrializado. Essa, tia Neves, é uma desgraça. Por quê? Tem muita coisa que a gente ingere que a gente não imagina que tenha gordura saturada. E a maldita gordurinha está lá. Eles deram um jeito de colocar. Eu comentei outro dia numa live que eu fiquei assim, boquiaberto, quando eu fui ler o rótulo de um house com a minha filha. Ela falou assim, pai, vamos ler o rótulo? Porque eu ensinei as duas e tenho ensinado ainda, desde criança, elas lerem o rótulo dos produtos que elas vão comprar. Isso é muito importante. Quando a gente foi ler, estava escrito lá gordura vegetal hidrogenada. Eu falei, mas que desgraça é essa? Até na bala, agora no house, estão botando gordura. Eu falei, não é possível. Então, muitos alimentos que a gente acaba comendo, passa batido de que eles têm gordura quando não deveriam ter, mas a indústria está dando um jeitinho de botar lá. Outra coisa que a gente tem que observar é a questão da prática da atividade física. Quem não faz exercício tende a ter o colesterol alto. Você faz, mas o seu HDL está normal e seu LDL muito elevado, né? O nível de estresse, né, é algo que aumenta muito a produção de colesterol no nosso organismo, mas eu acho que o que está pegando aí é esse teu padrão de sono. Aí eu acho que é onde nós temos que atacar, tia Neves, para a gente conseguir melhorar essa questão desse colesterol e fugir dessa estatina. É aí que nós temos que melhorar. É o padrão de sono. Tem um exame que a gente faz para poder medir a qualidade do nosso sono. É uma polissonografia. Eu acredito que esse Eu já seja um fiz esse. exame interessante. Já Faz fiz. tempo? Eu já fiz, tem uns 6 anos ou 7 anos que eu fiz esse exame. Eu Na fiquei época que internada você no fez o hospital, cheio seu de fio. colesterol, isso. Na época que você fez, seu colesterol estava alto também? Eu já fiz. É porque Mas a voz do senhor já está bem baixinha. tá. Na época que você fez o exame, o colesterol também estava alterado? Você já do quê? Se o seu colesterol estava alto quando você fez o exame, Tá todo. Diga aí, doutor, de novo. tá? A minha pergunta foi se quando você fez o exame há 6 anos atrás, se o seu colesterol estava alto também. Estava. Teve alteração no resultado do exame?
Ó, e meu colesterol ele só baixou uma vez, que foi, eu também foi sem remédio, foi que eu intensifiquei a caminhada, né? Sem tomar nada e na alimentação, né? Intensifiquei mesmo, mas não baixou muito não, foi um pouquinho só. Mas ele continuou subindo, porque Eu realmente eu tenho acho, um problema sério também de insônia. Sério, é, sério mesmo de insônia eu tenho. Sempre eu tive. acho que a gente tem que trabalhar essa questão, né, da qualidade do sono, aumentar a carga de exercício físico. E poderíamos pensar em fazer um período de detox, né? Ficando com uma dieta mais crua, né? Sem o consumo dos alimentos cozidos, partindo mais para frutas, verduras, hortaliças, grãos germinados. Só para a gente observar, né? Pode ser que um mês, né, fazendo esse tipo de alimentação, você consiga ter um resultado interessante com relação ao controle do colesterol. Eu acho que vale a pena. Eu vou fazer depois, pessoal. Quer dizer, eu estou terminando a gravação do curso de detox hoje, né? Mas assim, eu vou ver se eu faço uma aula para vocês sobre dieta crua, né? E isso daí seria bem interessante, Tia Neves, para a gente tentar reduzir um pouco esse colesterol. Ficar um mês numa dieta, né, mais crua. Ó, o Fernando até escreveu aqui, né, deu essa mesma sugestão aqui, ó, de você ficar um período fazendo a dieta crua aqui, ó, se não ajudaria. Que coisa, estava falando e apareceu aqui o escrito dele. Então veja, é uma coisa interessante. Por quê? Nós fizemos, né, um período de dieta crua com uma amiga que estava com vários entupimentos, né, dentro do seu sistema circulatório, cheio de placas de ateroma. E ela ficou 3 meses em dieta crua. E no período, né, ela foi seguindo direitinho, fazendo atividade física, observando princípios básicos de saúde, como beber água, dormir cedo, né? E conseguiu, ao final de 3 meses, ao refazer esse exame, dar, né, um resultado espetacular, né? As placas de ateroma que existiam desapareceram em 3 meses de dieta crua. Então, assim, seria algo interessante que a gente poderia experimentar também por um período. Sono, mais exercício e um período de dieta crua. Mas aí a dieta crua eu faço depois uma live para vocês falando sobre dieta crua, né? Porque tem questões super importantes que precisam ser observadas para que a gente não tenha carência nutricional. Tá bom. Beleza? Beleza, doutor. Te agradeço, viu, pela sua Tia- contribuição na minha saúde. Que Deus abençoe, que o senhor possa ser sempre um instrumento nas mãos de Deus para ajudar outras pessoas. Porque isso Legal. aqui, para mim, foi uma consulta, não só para mim, mas como demais. É uma consulta e uma consulta grátis, né? Deus lhe O papel abençoe e te nosso é querer capacite a ajudar. cada dia, a cada instante para ajudar as outras pessoas. Obrigado pelas suas palavras, Tia Neves. Eu fico feliz, fico muito E eu não vou feliz, né? esquecer de sua bará, não, viu? Vou mandar sua bará, mande seu endereço, Eu viu? vou, quando eu Vou for para mandar sua Bahia, bará vegano, quando eu for para Bahia, eu aviso, pode ter viu? certeza, viu? Eu não vou, nem que a gente se encontre no aeroporto se eu tiver só de passagem, mas eu preciso provar esse negócio. É muito bom, né? Precisa mesmo. Eu acho legal. Um abraço, Tia Neves. Que Deus abençoe você, que Deus Um abençoe a abraço. todos que estiveram aqui conosco. Desejo um ótimo final de semana para todos vocês. Nos vemos na segunda-feira. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Até.